Portanto, muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos, bem-vindas ao 28º Encontro Mensal sobre Discurso Académico, que é uma iniciativa do Grupo de Trabalho, Discurso e Práticas Discursivas Académicas do CELGILTEC, da Universidade de Coimbra, e ESEX, Politécnico de Leiria, que dá também apoio à organização e à transmissão do evento. Este encontro em particular vai acontecer no âmbito de uma colaboração com a Comunidade de Aprendizagem Protextos, Ensino e Aprendizagem de Escrita de Textos, do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro e o Centro de Investigação em Qualidade de Vida, Linha Temática e Educação de Qualidade do Politécnico de Santarém, a quem agradeço também a presença e a colaboração. Hoje temos o prazer e o privilégio de ter connosco a partilha do trabalho de José Ribamar Júnior, da Universidade Federal do Piauí, Brasil. Eu vou agora apresentar o nosso orador, doutor e mestre em Linguística pela Universidade de Brasília, membro do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Nordeste, professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Universidade Federal do Piauí, fundador e coordenador do Laboratório Experimental de Ensino e Pesquisa de Leitura e Produção Textual do Colégio Técnico Floriano. E hoje vai falar-nos, vai apresentar um tema, uma partilha com o título Além da Sala de Aula, socializando as experiências do Laboratório de Leitura e Produção Textual, LPT, da UFPI. Portanto, Ribamar vai dar início daqui a pouco à sua apresentação, mas eu vou dar a palavra ao professor Paulo Silva, que quer, enfim, endereçar umas palavras É só porque este em relação à encontro... colaboração que temos hoje. Exatamente. Boa tarde a todas e a todos e reitero as boas-vindas a esta sessão dos Encontros Mensais sobre Discurso Académico. Eu quero saudar esta colaboração entre os dois grupos de investigação, o DPDA e o Protextos. Recordo que em outubro de 2025 ambos co-organizaram também o 4º Encontro Nacional sobre Discurso Académico, que decorreu no Instituto Politécnico de Santarém. E esperemos que nos próximos tempos sejam encontradas outras formas de reforço dos nossos laços que desejavelmente devem existir entre dois grupos com interesses de investigação tão próximos. É com particular satisfação que recebemos hoje o professor José Ribamar Júnior, a quem agradecemos a disponibilidade para partilhar connosco as suas reflexões e vai-nos falar sobre um tema que certamente suscita grande interesse e debate. E quero também dirigir uma palavra de apreço e de reconhecimento à minha colega Inês Conde, nossa colega no grupo DPDA, pelo trabalho de organização logística desta sessão, pela disponibilidade para assumir a sua moderação com um grande profissionalismo, como terão a oportunidade de confirmar daqui a pouco. Agradeço ainda a presença de todos os participantes, a adesão e o interesse que têm, contribuem para afirmar estes encontros mensais como um espaço de reflexão, diálogo e partilha em torno do discurso escolar e académico. Quero só desejar a todos uma excelente sessão. Obrigada, Paulo. Vou então dar a palavra ao professor Ribamar, que pode, neste momento, partilhar os seus diapositivos. Olá, pessoal. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde. Eu estou aqui no Brasil, né? Então quero começar agradecendo imensamente pela oportunidade, né, de poder atravessar o Atlântico, mesmo que virtualmente, para vir ao encontro de vocês. E eu queria começar, assim, agradeço os dois grupos, mas eu queria registrar aqui publicamente que todo esse processo ele começou com a conversa com a Vera, que está aqui. Ela que me apresentou, a professora Inês, né? Então, a partir dessas conversas, a gente estabeleceu um contato. A professora Inês esteve virtualmente aqui no Brasil ano passado participando do workshop, e esse ano vai estar aqui, né, presencialmente. Eu quero agradecer imensamente também a Inês Conde por toda a recepção, por todo esse cuidado e pela logística, como bem falado pelo professor Paulo.
Bem, então eu vou conversar sobre as minhas experiências que eu tenho feito no laboratório que eu coordeno aqui no Brasil já há 15 anos, esse ano, na verdade, faz 16 anos. Então eu vou mostrar como que no interior do estado onde eu me encontro, né, eu venho desenvolvendo práticas de leitura, escrita, oralidade, como eu tenho colocado os alunos, né, do ensino médio aqui no Brasil, acho que vocês chamam de ensino secundário, se eu não estiver enganado, e então, como é que esses alunos, né, têm feito pesquisa, extensão e também inovação? Então, eu não vou fazer nenhuma discussão teórica, né, mas eu quero mais partilhar essas experiências que eu tenho feito aqui em sala de aula. Bem, então, a fala, né, como já foi muito bem apresentada, tem esse título, Além da Sala de Aula, e aí eu vou socializar as experiências do laboratório. Antes, assim, eu queria comentar muito rápido, né? Então, eu fiz o mestrado e doutorado na UNB, na Universidade de Brasília. Eu sou professor aqui na Universidade Federal do Piauí. Então, aqui no Brasil, algumas universidades públicas têm tanto os colégios técnicos quanto o que eles chamam de colégio de aplicação. Então, no nosso caso, os alunos, eles fazem tanto a formação básica, né, o ensino médio, secundário para vocês, quanto uma formação de nível técnico. Então, eu estou nessa escola. Eu atualmente também sou bolsista de produtividade e, fora da vida acadêmica, eu sou apaixonado por vôlei, eu amo viajar, adoro estar com as minhas 2 sobrinhas e não dispenso uma boa taça de vinho. Bem, onde é que eu estou? Né? Estou no Brasil, eu estou especificamente no estado chamado Piauí, que a gente diz que é a terra da cajuína, que é uma substância feita do caju, e da carne de sol, que é uma carne muito típica aqui no nosso estado, numa cidade chamada Floriano, que é conhecida como Princesinha do Sul, e especificamente, né, na Universidade Federal do Piauí, no Colégio Técnico de Floriano. Então, esse é o espaço, vocês estão vendo aí um registro, de onde eu, inclusive, estou falando, né? Então, eu falo desse lugar que vocês estão vendo aí na imagem. Esse é um pouco do Laboratório de Leitura e Produção Textual, um espaço, né, que eu construí agora há 16 anos e que tem apoio de muitas agências de fomento. É importante pensar que a construção desse espaço ela é coletiva. Eu sou líder, né, idealizador, mas é importante dizer que muitas pessoas ajudaram no processo de construção desse espaço. E aqui são outros registros, né, da sala, embora hoje a gente já tenha algumas modificações. E a gente tem nesse espaço uma biblioteca que tem mais de 4.000 livros, né? Então, os alunos têm a oportunidade de fazer empréstimo de livros, enfim, de poderem aí ter essas experiências de leitura. E como é que tudo começou? Lá atrás, em 2010, eu entrei na sala de aula um dia, levei uma garrafa, essa reciclável, né? Aqui a gente chama de garrafa PET. E perguntei para os alunos o que é que eles poderiam fazer a partir dessa garrafa. Então, muitos falaram que podiam fazer vassoura, podiam fazer bancos, né? Eu falei, então vocês vão construir esses materiais e vocês vão gravar vídeos explicando como é que faz isso. O que hoje a gente chama de tutorial, né? Ah, você não sabe consertar alguma coisa, você não sabe fazer um arroz, vai lá no YouTube, tem alguém te ensinando. Então, começou a partir daí. E nisso, os alunos, né? Então, eles tinham que preparar um vídeo explicando como é que construía, tipo uma vassoura, por exemplo. Eles prepararam um roteiro, gravaram e editaram. Só que a gente tem que lembrar que 16 anos atrás, a tecnologia de edição de vídeo é muito rudimentar, né? Em relação a hoje. Os aplicativos, eles estão mais sofisticados. E acho que tem então, lá atrás, 16 anos atrás, a gente criou o que hoje se chama de tutorial. Então, acho que tem um vídeo, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir o áudio. Peraí. Faz a horta de garrafa PET. Separe 2 garrafas PET de 2 litros, uma tesoura bem afiada, estilete, uma caneta marcadora de CD e o estilete. Primeiro passo:
Corte as pontas das garrafas bem na marca da dobra do corpo. Eu não vou passar o vídeo todo, mas é só para ter um exemplar de como que foi feito lá naquela época. Então, vejam como a gravação, o áudio, não tem a sofisticação de hoje. Então, o que é que eu entendi? Que quando você explica para o aluno, né, o que é que ele vai fazer, qual que é a finalidade, acho que funciona. Então, eu entendi que a pedagogia de projeto funcionaria tranquilamente. E aí fizemos, né, uma exposição de todos os materiais produzidos pelos alunos. Então, esse foi assim, algo que me fez pensar no ensino de língua portuguesa no contexto que eu estou a partir de projetos. Então, o Laboratório de Leitura e Produção Textual desenvolve um pouco dessas atividades. Então, nós somos, né, um espaço, um laboratório, embora não que esse lugar os alunos não assistem aula, né, as aulas minhas regulares, elas acontecem nas turmas dos alunos. Então, esse espaço desenvolve atividade de ensino, língua portuguesa, pesquisa e extensão e agora inovação. Bem, os projetos didáticos são os projetos que eu desenvolvo em sala de aula. Então, eles têm uma metodologia da seguinte maneira. Então, eu sempre tenho o hábito de ler vários textos, produzir, né, vários gêneros. A gente utiliza das ferramentas do Google, aplicativos de edição, a gente compartilha, socializa, né, todos esses materiais nas redes, porque eu entendo que essa produção ela precisa circular, né? Então, eu não posso ser o único leitor, então acho que é muito importante o processo de socialização daquilo que é produzido pelos alunos. E, por fim, o processo de avaliação, seja ela avaliação oral ou avaliação escrita. Então, essa é a metodologia dos projetos que eu desenvolvo lá na sala de aula do ensino médio, do primeiro ao terceiro ano, né, com os estudantes. E aí eu vou comentar algumas atividades. A primeira delas é, aqui é a nossa biblioteca, a primeira atividade que os alunos fazem é o livro do mês. Eu entendo que, muitas das vezes, né, eu estou num contexto que os alunos vêm de realidades muito periféricas, são alunos que não, né, não têm muitas condições socioeconômicas, são alunos vulneráveis, então eles têm... não é comum, por exemplo, comprar livros, isso não é uma prática muito usual. Então, eu entendo que a escola, se ela pode fomentar isso, então, né, é isso que o laboratório tenta nesse espaço, com mais de 4.000 livros, possibilitar que eles possam fazer a leitura, tanto de obras clássicas, quanto de obras mais, vamos dizer assim, midiáticas, né? Bem, e aí, então, todo mês, aqui é o cronograma desse ano, eles têm que escolher um livro para fazer a leitura e eles têm liberdade de escolher o livro em prosa que eles gostariam de ler naquele mês. Bem, uma outra atividade que a gente tem na sala de aula é o Leituras da Semana. A ideia é que, semanalmente, na aula, antes de começar, né, o conteúdo, um aluno apresenta uma notícia que ele escolheu naquele dia e ele vai comentar. A ideia, no final das contas, é trabalhar a desinformação. Eu quero saber onde é que esses alunos estão lendo, buscando se informar. E uma coisa que me assusta é que 95% dos textos escolhidos são de mídias tradicionais. Então, os alunos, muitas das vezes, não buscam outros portais, com outros olhares. E eu acho isso ruim, porque acaba que eles têm uma única visão. E eu acho que é importante essa diversidade, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, os grandes portais é o UOL, G1, então, muitas dessas notícias vêm apenas desses portais, então eles não conhecem ou, né, falta uma orientação de buscar outros portais. Bem, então eles fazem anotações, como vocês estão vendo, aqui é um exemplo de um aluno que escolheu, né, uma notícia e fez anotações no caderno. E aí teve uma aluna que sugeriu uma mudança na dinâmica do Leituras da Semana. Ela, professor, que tal se os alunos, trouxessem o título da notícia, trouxessem uma data de publicação, o contexto da notícia, problemas que envolvem, casos similares e considerações finais. Esse roteiro foi construído por uma aluna. Eu gostei muito da ideia e adotei. E nisso, nós temos aqui a aluna, é a Yasmin, foi ela quem fez a sugestão,
E no mesmo dia ela levou para a sala os slides já prontos. Eu falei, então apresenta para todo mundo. Então eu gosto muito de pensar nesse papel do aluno como protagonista. Então eu gosto muito de colocar que os alunos sejam ativos, né? Então eles também podem olhar para a nossa prática da sala de aula e sugerir. Então eu achei muito legal essa dinâmica que ela trouxe, e aí a partir daí os alunos passaram então a apresentar o Leituras da Semana por meio de slide, como vocês estão vendo aqui, um outro aluno. Bem, um terceiro projeto se chama Leitura em Cena. Porque, foi bom. Aqui eu organizei de uma forma que no primeiro ano o objetivo é estimular a prática de leitura do aluno, né? Para produção, debate, é muito importante que o aluno tenha informação. Então as atividades elas são muito mais voltadas para a leitura. Então, nesse projeto Leitura em Cena, o objetivo é trabalhar tanto obras clássicas quanto obras adaptadas. Então, para dar um exemplo, tem um livro, Dom Casmurro, é uma obra muito conhecida, mas tem um livro chamado Dona Casmurro e seu Tigrão, que é uma adaptação da obra clássica. Nesse livro, conta a história de um adolescente, barrão, que ele acha que a namorada dele está traindo ele, e aí acontece um episódio, ele leva como castigo ler um livro. E o livro que ele vai ler é Dom Casmurro. E lá, ao ler, né, lendo essa obra, ele acha que a história dele tem a ver com a história do Bentinho. Então, essas obras adaptadas, elas discutem muito de problemas dos adolescentes. Então, os alunos vão ler as duas obras, clássica adaptada, e vão apresentar em forma de sarau. E aqui é um outro texto, né, O Alto da Barca do Inferno, numa releitura de Alto do Busão do Inferno, que é a obra adaptada. E aí, aqui foi a programação de 2024, porque em 2025 eu não fui professor no primeiro ano. Então, vejam aqui, é uma atividade que envolve toda a escola, porque aí os alunos, né, das outras turmas vêm para assistir às apresentações. Então, eles enfeitam a sala, eles preparam um lanche. É um sarau mesmo, com música, com apresentações, né? Então, aqui foi a última edição. Então, é uma apresentação oral feita numa sala de aula e tem alunos de outras turmas também assistindo. Então, são aqui alguns registros, né, dos últimos saraus do projeto Leitura em Cena. Então, estou só aqui mostrando foto. Bem, e aí quando o aluno chega no segundo ano do ensino médio aqui na escola, ele começa também a fazer a formação técnica. Então, eu criei um projeto que a gente pudesse reunir os conteúdos do curso técnico com a área da linguagem na produção de infográficos. Uma tentativa de fazer um pouco de divulgação científica, vamos por assim dizer. Então, eles produzem, né, um texto de divulgação científica, e aqui é um exemplo, né, de um print do processo de construção colaborativa. Então, a gente aprende o que é ciência, o que é divulgação científica. Eles escolhem uma temática do curso técnico para, então, produzir um texto numa linguagem mais acessível. E nisso, eles fazem tudo isso de forma colaborativa. Então, vocês estão vendo que as cores, né, identifica cada aluno, né, cada autor. E a gente, então, faz um seminário em que eles apresentam os temas, mas também antes de produzir os infográficos. Então, aqui é como se fosse um evento acadêmico. Cada grupo tem 15 minutos e não pode passar disso, né? E eles apresentam slides e eles socializam com todas as turmas, né? Então, se nós estamos no segundo ano, eles vão apresentar para as turmas de segundo ano. Então, estamos aqui, né, numa sala, todo mundo apresentando. Esse dia foi muito interessante porque ninguém ficou no celular. Todo mundo estava muito atento às apresentações, né? Acho que pela atenção, né? Por quê? Porque tem um processo, né, e assim, de avaliação. Então, veja que tem um grupo que está aqui em pé apresentando e do lado direito tem um grupo que está sentado avaliando. Então, a gente falou sobre seminário, e aí tem aqui essa grade de avaliação. Então, eles assistem às apresentações dos colegas e vão ter que dar um parecer.
Então, é também um pouco de prática acadêmica, né? Todos nós já passamos por um processo de avaliação, ou do seminário, ou de um texto que a gente submeteu para alguma revista. Então, aqui eles escrevem manualmente, né? São 4 critérios: conteúdo, apresentação, linguagem e estrutura, e para cada eles precisam atribuir uma nota e fazer uma justificativa. E aí, claro que antes tem toda uma preparação, a gente fala sobre o seminário, a gente fala sobre os critérios de avaliação, por que é 0, por que é 1, por que é 2, por que é 3, e não é só para apenas reproduzir o descritor, ele tem que fazer uma avaliação autoral. Então, é uma tentativa também, né, de trabalhar o seminário parecer dentro do projeto Quer Que Eu Desenhe. Além disso, eu dou aula no curso técnico de enfermagem, eles não fazem o médio, né? Eles já são formados, então estão só fazendo a formação técnica, e aí eu também tento inserir esses alunos para escolher temas da saúde para apresentar para os alunos do ensino médio. Então, está aqui a interação que eles, né, os alunos do curso técnico fazendo com os estudantes do ensino médio. Então, aqui são mais registros, né, das ações que foram, e aqui foram os temas do ano passado, também o pessoal da saúde fazendo com os estudantes do ensino médio, e esse ano está em processo de execução, então por isso que eu ainda não trouxe nenhum dado, nenhuma foto dos registros de 2026. E aqui são os infográficos que os alunos produzem a partir das pesquisas, do texto de divulgação que eles produziram, né? Então, e todo esse material ele vai estar disponibilizado, né, no nosso site, principalmente do laboratório, onde eu coloco tudo que a gente produz. Então, aqui são os materiais que foram, né, então, produzidos, porque eu entendo, sempre olhando para o gênero, para circular, né? Eu, como professor, não posso ser o único leitor da produção dos alunos. Uma outra atividade que eu gosto muito de fazer com os alunos é um projeto chamado Polêmicas em Debate, que objetivamente, discutir um tema. Então, você tem uma mediação e os grupos que são favoráveis e os grupos que são contrários. Antes da pandemia, a gente fazia esse projeto, vou passar aqui, no auditório da nossa instituição. Era um debate presencial. Em razão da pandemia, nós migramos para o YouTube. Uma coisa que é importante dizer é que toda essa socialização ela acontece porque eu tenho sempre o cuidado de pedir autorização aos pais, porque eles são menores de idade. Então, eles dão autorizam o uso da imagem, da voz e do som, da socialização. Então, eu tenho esse cuidado, né, de sempre, todo início de ano letivo, pedir aos pais que autorizem para poder fazer essa divulgação, né? Então, isso é muito importante, porque a gente tem muito esse... E agora, com o Estatuto da Criança e Adolescente Digital aqui no Brasil, isso é que se faz ainda mais necessário. Então, a gente estava no presencial e, com a pandemia, passamos e migramos para o nosso canal no YouTube, né? Acho que aqui é para ter... E aqui foram os debates do ano passado. E uma coisa que é interessante, por exemplo, ano passado a gente discutiu isenção de imposto de renda, taxação das grandes fortunas, o fim da escala 6x1, que são temas que hoje, por exemplo, foi aprovado nessa semana na Câmara, né, dos Deputados, o fim da escala 6x1. Tem um projeto que isenta quem ganha até R$ 5.000 de pagar imposto. Então, todas essas discussões, elas passaram pelos alunos no ano passado. Então, a gente está sempre atento de colocar o estudante, né, como protagonista e também fazer, se manifestar sobre essas questões. Então, eu entendo que isso é um trabalho também de cidadania, que é colocar o aluno para pensar nos problemas sociais e, naturalmente, e consequentemente, se posicionar. Então, aqui são os temas que foram debatidos no ano passado, e vocês vão perceber que aqui no laboratório a gente trabalha muito visual. Então, todo o projeto tem uma logo, sempre tem cartaz, porque a gente usa muito também as redes no processo de socialização daquilo que é produzido, tanto nas aulas quanto no laboratório.
aqui sobre a isenção do imposto de renda, e aí eu queria aqui só debater para vocês perceberem o seguinte. Nesse debate sobre isenção do imposto de renda, a gente sempre faz uma enquete antes e depois do debate. A gente quer saber como é que ele se posiciona, né? Quem está assistindo antes e depois. E vocês vão observar que antes do debate, a grande maioria era favorável à isenção de imposto de renda. Mas depois do debate, mudou, né? O grupo não conseguiu convencer pelos argumentos, e de fato, realmente, isso me causou estranheza, porque são alunos menos favorecidos, né, socialmente, financeiramente. Mas a questão foi a argumentação. O grupo do não conseguiu argumentar muito bem. As estratégias argumentativas no debate foram excelentes. Embora eu tenha me assustado com o resultado da enquete, mas é fruto de uma boa argumentação. No outro debate sobre adolescentes com 16 anos deveriam ter permissão para obter a carteira de habilitação, porque aqui no Brasil só pode a partir dos 18 anos, e foi um tema sugerido por eles, né? O que é que aconteceu? Antes do debate, estava meio dividido, né? 59, 41. E depois do debate, o sim, né? Então, ser favorável subiu, disparou, né? Vamos dizer assim. Então, também um outro exemplo de que a boa argumentação durante o debate foi muito interessante. Bem, além disso, né, então, esses são alguns dos projetos, né, que eu desenvolvo com os meus alunos, trabalhando leitura, compreensão, análise linguística, produção de texto, seja escrito, seja oral. Nós temos um canal no YouTube chamado TV Radiotech. Esse projeto ele começou como rádio em 2013 e em 2015 nós migramos com a ascensão do YouTube. Como é que ele funciona? Isso aqui é, né, um print do nosso canal. E como é que funciona? São os próprios alunos, eles são bolsistas de iniciação científica, ou seja, eles fazem pesquisa. Então, eles que são responsáveis em produzir o programa. Desde o planejamento, seleção de pauta, convidados, gravação de chamada, posts no Instagram, até a transmissão ao vivo no YouTube. E eu fico só assistindo. Então, todo esse processo, né, de produção é como uma TV, mas ele é todo feito pelos estudantes do ensino médio. E aí, vocês estão vendo aqui os âncoras, aqui é um programa chamado Ponto e Vírgula, que é um programa de debate. Então, eles escolhem 3 pautas, ele acontece a cada 15 dias, e eles vão discutindo, né, as pautas. Antes ele acontecia só no YouTube, assim, eles aconteciam no StreamYard, né, numa sala como essa, mas agora a gente conseguiu montar um estúdio, voltar a ter um estúdio aqui no laboratório, vocês estão vendo, né? Então, a gente recentemente teve um fomento de um projeto de pesquisa, né, apoio financeiro, e conseguimos comprar televisão, microfone, tem iluminadores, né, tem toda uma estrutura para, então, fazer esse programa. E aí tem um trechinho aqui de como é que funciona. Então, tem um aluno gerenciando a transmissão e estão lá os meninos, né, debatendo as pautas que eles escolheram. Aqui é um exemplo, por exemplo, de uma postagem que eles fazem no Instagram. A gente tem um perfil chamado LPT News, e que todo dia eles tentam repercutir a principal notícia que tem circulado no Brasil, no Piauí e no mundo. Então, são eles quem selecionam a notícia, eles buscam informações e fazem esse textinho. Aqui é tipo um carrossel que está lá no Instagram, no perfil LPT News, que faz parte também da TV Radiotech, e aqui é falando sobre o fim, né, da escala 6x1. Muito bem. Então, e aí, com o tempo, desde 2010, a gente tem aqui na universidade edital de iniciação científica. E desde 2010 eu faço iniciação científica com estudantes do ensino médio. Mas nos últimos 8 anos, eu tenho me debruçado sobre escrita acadêmica.
Então, criei um projeto de extensão chamado LPT Acadêmico. Então, falei, né, sobre o ensino, agora vou para a pesquisa e para a extensão, vamos por assim dizer. Então, aqui é um trabalho que eu considero muito excessivo em relação ao texto argumentativo, né, o texto que é cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Muitos, né, tem essa história de que muitos alunos, né, chegam no ensino superior com dificuldade de produzir gêneros acadêmicos. A gente tem a pouca valorização da pesquisa, né, então, no ensino médio, e poucos espaços de socialização da iniciação científica júnior. Então, diante de tudo isso, a gente criou o LPT acadêmico e a gente tem 3 etapas. A gente planeja as atividades, lê textos, a gente se reúne todas as quintas-feiras, tem o processo de oferta de cursos e eventos e o processo de elaboração dos relatórios. Aqui é só para conhecer um pouco da equipe, né? Então, tem o Lucas, que é ex-aluno e hoje é coordenador adjunto, tem os estudantes do ensino médio, tem eu acho que eu errei, que são alunos da graduação, e hoje a Rawane, que foi minha aluna no ensino médio, foi minha bolsista na graduação, e hoje terminou, né, o curso superior e voltou como bolsista, e o Isaías, que acabou de terminar o ensino médio e continua no laboratório como bolsista, isso porque a gente conseguiu apoio, né, financeiro a partir de um edital. A gente atende desde o menino do ensino médio até quem está na pós-graduação, que é interessado em escrita acadêmica, letramentos acadêmicos, metodologia científica. E aí a gente tem cursos online de curta duração e cursos ao vivo, e a gente realiza aqui 2 eventos. Inclusive, agora no mês de setembro, nós vamos realizar a 5ª edição do workshop de escrita acadêmica. Bem, então, vou falar um pouco das ações, né? Então, a gente tem o Leitura Escrita para Jovem, que é um curso voltado diretamente para os meninos do ensino médio, para que eles possam entender um pouco dessa prática acadêmica. Então, a gente vai falar sobre o que é gênero, resenha, resumo, o pôster, até chegar no currículo Lattes, que é um currículo que é muito utilizado aqui no processo de bolsa e de socialização do que a gente produz academicamente. Então, ele é um curso todo online, e os tutores, né, são os bolsistas do ensino médio, que já fizeram o curso. Então, nesse curso Leitura Escrita para Jovens, eles produzem um trabalho que é produzir um resumo a partir de um texto de divulgação científica e criar o seu perfil no curso, no currículo Lattes, porque esse curso está muito voltado para quem está no ensino médio. E aqui, vejam, são os próprios alunos do ensino médio, que são tutores, eles fazem os comunicados, né, no mural do Google Sala de Aula, eles mandam lembretes de atividades pendentes, eles colocam avisos, né, no mural. Então, eles têm um pouco dessa prática acadêmica de serem tutores em um curso. Isso muitas das vezes vai acontecer com professores, né? Então, esses alunos do ensino médio têm a oportunidade, como bolsista, de gerenciar um curso. Então, aqui é um exemplo de aviso no mural, mais outros exemplos. Eles também ofertam cursos, vocês estão vendo 4 alunos, 3 deles eram estudantes do ensino médio e a Rawane, que era estudante da graduação. Então, eles ofertaram um curso chamado Jovem Pesquisador, para mostrar como é que o que é que o bolsista faz, o que é ser bolsista, por que é importante, né? Então, foi um curso online que eles ofertaram. Então, eles preparam todo o material, então eles organizam o roteiro, constroem os slides e eu vou supervisionando esse processo. Além disso, nós tivemos, quando a Vera esteve aqui, a construção de um episódio para um podcast. Então, quando a gente fez o seminário de letramento acadêmico, a professora Vera, né, Cristóvão, esteve aqui, ela gerenciou, né, coordenou esse processo de construção. Então, a gente fez uma escrita colaborativa, inclusive essa experiência foi publicada recentemente numa revista chamada Tabuleiro das Letras. Então, está aqui todo o processo de produção do roteiro, aqui era uma versão quase final, produzindo, né, mais fotos. Então, nesse processo de envolver tanto os alunos do ensino médio quanto os alunos da graduação. E aqui está o episódio do Colmeia Linguística,
que é um podcast do projeto coordenado pela professora Vera Cristóvão. Aqui são roteiros que eles fazem para divulgar, acho que é um exemplo. Minha nossa, o TCC já é nesse semestre e eu não faço ideia do que fazer. Eu não sei quem vai me orientar, eu não sei o que é uma norma da ABNT, eu não sei o que é um referencial teórico, eu nem sei por onde começar a escrita do TCC. O que eu vou ter na minha vida? Pera, quê? Um curso sobre TCC? Era exatamente o que eu estava precisando. Nossa! Aprenda a escrever o seu TCC desde a escolha do tema até a defesa do seu trabalho, sem desespero. As aulas acontecerão ao vivo no canal da TV Radiotec no YouTube, de 17 de março a 4 de abril, sempre às 19 horas. Não perca tempo. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para um TCC sem sofrimento. Agora sim o meu TCC vai sair. E eu quero dizer que todo esse processo de roteirização, edição, gravação, são feitos pelos estudantes, tá? A gente aqui é pedindo uma autorização para uma... a gente teve apoio dessa fundação para executar um projeto, então tem aqui um aluno construindo um ofício, né? Então eu sempre gosto de colocar os alunos mão na massa, entrando em contato. Aqui são outras ações em que os alunos têm a oportunidade, por exemplo, de ser mediador. Então, eu sempre gosto, né, de colocar os alunos para viver essas experiências que muitas das vezes só vai acontecer quando ele chegar lá no ensino superior. Então, por isso que eu acho importante, né, oportunizar essas práticas de letramentos acadêmicos desde a educação básica, desde o ensino médio. Então, aqui eles são mediadores, estão, né, mediando palestras, mas aqui são vários exemplos de ações em que os estudantes do ensino médio e da graduação atuam, né, como mediadores. Eles produzem relatório. Aqui a gente tinha um evento chamado Jornada Acadêmica que acontecia de forma presencial, mas não acontece mais. Então, todos esses meninos de camiseta azul, branca com verde, eles eram monitores, então eles responsáveis em conduzir as atividades. Aqui eu sempre levo ele para outros estados, né, para outras cidades, para eles apresentarem o que a gente faz no laboratório. Então, eles produzem eles fazem os resumos, os slides, os artigos. Aqui foi no último CIGET, que é um evento muito importante da área de gêneros. Fomos, né, para Belo Horizonte. Aqui foi no workshop do ano passado, que a professora Inês Cardoso participou, só que de forma virtual. E tem as publicações, resultado dessas experiências que eles fazem aqui na educação básica. Então, a gente também estimula, né, a partir da jornada e de outros eventos, que eles escrevam capítulos de livro, eles também publicam em revistas, né? Está aqui a Ana Freire, que foi minha bolsista no ensino médio, e a gente publicou esse artigo. Então, tem vários exemplos, né, de estudantes da educação básica construindo artigos, submetendo para periódicos. São mais exemplos. Então, a gente tem aqui, né, um pouco desses gêneros acadêmicos, resenha, resumo, currículo, artigo, roteiro, mas também tem um pouco de gênero que eu vou chamar de administrativo, porque eles fazem aviso, eles mandam e-mails, eles constroem ofício e memorando, produzem relatórios. E para terminar, eu acho que eu estou terminando mesmo, eu vou falar da inovação. Então, desde 2024, eu tenho uma bolsista de inovação tecnológica. Então, o que acontece? A gente usa um sistema interno aqui na biblioteca. Só que os nossos alunos não conseguiam pesquisar o acervo. Eles teriam que consultar um PDF. Quem é que vai conseguir consultar 4.000 livros num PDF? Fica inviável. Então, eu submeti um projeto de inovação para a gente criar um repositório. E aí chamei um ex-aluno, que é formado em informática, e a gente construiu um repositório, que é o que eu vou socializar com vocês. Então, a gente criou o acervo, que tem a biblioteca e esse repositório. Quando você entra no acervo, né, você pode clicar em biblioteca ou repositório. Em biblioteca, os alunos conseguem, então, pesquisar o acervo. Então, agora eles conseguem... eu quero saber se tem livro
de tal autor. Então, consequentemente, ele vai lá no site e consegue saber se tem esse livro. Ele chega aqui e fala, eu queria tal livro, porque antes a gente não conseguia fazer isso porque era um PDF. E uma outra coisa é a gente produz muitos textos acadêmicos. Não só o laboratório, mas a própria escola. Então, onde é que estão esses textos? Né? Onde é que a gente coloca as dissertações, os artigos, os capítulos de livro? Então, a gente resolveu criar um repositório, que a gente chama de LPteca. Então, toda a produção acadêmica, né, científica, produzida tanto pelo laboratório quanto pelo colégio técnico, está nesse site, nesse repositório. Então, para vocês terem ideia, o aluno entrou no repositório e quer ter acesso a um artigo. Então, eu estou dando um exemplo esse aqui. Kimari Soluções Limitada, relato das trilhas de uma webcache. Então, quando ele acessa o repositório, quando ele clica, né, no texto que ele quer, vai abrir essas informações. Então, está aqui o título do trabalho, os autores, um resumo, palavras-chave, a modalidade, se é artigo, se é resumo expandido, se é dissertação, tese, capítulo de livro, o ano da publicação e como citar. E ao clicar desse acesse o texto completo, vai encaminhar para a revista onde o texto está publicado. Então, a gente consegue reunir, né, todos os trabalhos produzidos no laboratório, bem como no colégio técnico. E a gente está cada vez mais, a cada ano, ampliando, porque a Universidade Federal do Piauí tem 3 colégios técnicos. Um que fica na capital, em Teresina, outro em Floriano, onde eu estou, e outro mais ao sul do estado, que é Bom Jesus. Então, a gente está catalogando, né, as publicações das outras escolas para colocar no repositório. E, por fim, a gente criou um aplicativo chamado BS Game, que é uma gamificação de leitura. Lembra que lá no início eu contei que o aluno escolhe um livro todo mês para ler? Só que o que acontecia antes? Eu mandava por e-mail uma atividade que ele tinha que fazer. Apenas isso. Agora a gente resolveu criar uma gamificação. Então, tem as fases, né? Então, essa primeira tela é quando ele entra no aplicativo, tem Pitoco, Borrachita, Lupita e Livrolito, que são os personagens da família LPT. Então, aqui a cada atividade que ele vai fazendo, ele vai ganhando ponto. Então, a primeira é o registro de empréstimo. Então, ele pegou um livro, ele registra aqui o livro que ele pegou, o número de páginas. Ele vai fazer o check-in de leitura, né, que é para ir acompanhando quantas páginas ele vai lendo a cada vez. Tem o desafio mensal, tem o desafio... Então, tudo aqui vai ganhando pontos. E a gente, então, tem conseguido ter muita adesão dos alunos, né? Eles efetivamente estão lendo. Agora, muito interessante é que, no início, eles conseguiram perceber as fragilidades do aplicativo. Então, foi muito importante porque eles nos ajudaram a aprimorar. Então, o BS Game, né? Vou até voltar aqui rapidamente, que é essa logo aqui que vocês estão vendo, né? BS. O que é BS Game? Biblioteca Setorial Game. É um aplicativo, né? Uma gamificação da biblioteca setorial. Então, aqui são só prints, né, das telas. Eu queria muito poder mostrar algumas coisas, fazendo demonstração ao vivo, mas ficaria meio trabalhoso. Então, eu trouxe os prints. Então, eles têm um desafio temático, desafio mensal, e aqui tem o ranking mensal. Então, ele mostra um pouco quem está na frente no mês, ou seja, quem está conseguindo fazer mais atividades, quem está ganhando ponto. Então, foi uma estratégia. Esse BS Game ele é gerenciado pela minha bolsista de inovação tecnológica, que é a Paola, juntamente com toda a equipe da biblioteca. Para vocês terem ideia, hoje o LPT tem 30 bolsistas. Desses 30, 18 são remunerados. Os outros 12 são voluntários, eles não recebem bolsa. Os outros 18, né, recebem bolsa. 15 anos depois de tudo isso, né, a gente, então, conseguiu criar, eu vou mostrar aqui, uma organização didática. A gente trabalha 3 eixos: leitura, oralidade e argumentação e cidadania. E em cada eixo a gente trabalha 2 projetos. Leitura, Pipoca Cultural e Leitura em Cena, oralidade e argumentação, Quer que eu desenhe e polêmicas em debate,
e no terceiro ciclo, na cidadania, o Ação Legal e o CAIS Cultural. Por uma questão de tempo, não dá para falar sobre tudo, mas eu gostaria muito, né, de poder falar de tudo, mas é só para vocês terem uma ideia da nossa atuação, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão e quanto na inovação. E aí eu queria que vocês olhassem bem para essa foto. Estou eu e o Felipe. Nessa época, a irmã dele era minha aluna. E, gente, hoje ele é meu aluno. Então, a irmã dele foi minha bolsista, foi minha aluna no ensino médio e hoje ele é meu aluno. Então, ele frequentava quando eu era criança e depois de muito tempo, hoje ele é meu aluno. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Ribamar. Porque acho que se nós pudéssemos todos batíamos muitas palmas assim, muito audíveis, não é? Acho que era mesmo, é o que eu tenho vontade de fazer, tenho toda a vontade de fazer Obrigado. isso. Bom, enfim, numa nota pessoal, foi mesmo para mim um privilégio ter acesso, o acesso que nos deu esta janela que abriu para, com as imagens, com os exemplos deste laboratório experimental, de uma forma muito também pessoal, não é? Da sua experiência nos trouxe a leitura do Ribamar, do investimento que tem sido feito nestes jovens. E eu não quero, enfim, eu só porque vou dar a palavra às pessoas que estão aqui presentes, mas só pensava na palavra socialização, que sim, que socializar também é divulgar, é tornar visível, é tornar social, não é? Nas redes, mas socializar também é dar acesso a estes jovens, capacitá-los de ferramentas cidadãs, de ferramentas de domínio de manuseamento, de tratamento, de construção, de produção de textos sociais que eles vão precisar e dominá-los, controlar as suas narrativas, saber adequar os seus discursos. É quase como se o laboratório fosse disruptivo, na minha perspectiva, é quase como se não é invertesse, desconstruísse e reescrevesse, renegociasse o papel até do que é as relações de poder no ensino médio, não é? Eles são colocados em posições de ressignificação do seu poder, daquilo que eles conseguem dizer, das suas identidades, são nomeados com funções, têm responsabilidade. Pronto, eu só estou a reagir àquilo que eu fui sentindo, que eu gostaria, enfim, depois pode falar sobre isso, se este laboratório é replicado noutros contextos, ao longo deste tempo, se é muito localizado, não é, geograficamente, ou se, enfim, parece-me tão, não é importante, tão necessário dar acesso a estes géneros textuais que vão dar poder, que vão permitir participar de uma forma emancipada na sociedade. Inclusive porque, como disse logo no início, são jovens em contextos de maior ou menor vulnerabilidade e que talvez não tenham acesso a estes géneros textuais noutros contextos, muito menos se calhar a produzi-los. Pronto, eu gostava então de dar aqui a palavra, não sei se quer comentar o que eu disse, em primeiro lugar até Ribamar, pode comentar e depois eu dou a palavra. Tá, eu queria, antes de comentar o que eu agradeço pelo comentário, eu queria dizer que a minha base para tudo isso é a análise crítica. Se é para a gente desconstruir as práticas hegemônicas, então eu vou tentando nesse espaço, de alguma forma, potencializar isso para os alunos, para que eles tenham acesso. Então, se a gente pode ser ponte, né, para que mais alunos, né, cada vez mais consigam ampliar suas práticas de leitura escrita, a ADC me fez enxergar isso, né, a análise de discurso crítica foi muito importante para esse olhar. Então, embora eu não fale nada teoricamente, mas está em mim essa questão da emancipação, que para mim é fundamental nisso. Em relação a se está replicado, olha, honestamente, e tenho colegas que são no Brasil, que estão aqui também,
Infelizmente, não. Eu preciso dizer que eu estou num lugar de privilégio. Eu estou dentro de uma universidade federal, né? Estou dentro de uma escola pública federal. Eu sou um professor doutor que me possibilita ter na semana 11 aulas. Para vocês terem ideia, esse ano eu dou aula só quinta e sexta. O restante da semana eu estou na pós-graduação ou fazendo um pós-doutorado. Então, a minha carga horária me permite ler, estudar, pesquisar, preparar material, né? Em outros lugares, né, muitos professores têm uma carga horária 3 vezes, 4 vezes mais do que eu tenho. E nem todas as escolas públicas têm essa estrutura, porque também é muito de uma iniciativa muito pessoal. Claro que no Brasil como um todo vai ter um ou outro lugar que vai ter essas práticas, mas talvez como laboratório, nessa estrutura, acho que poucos lugares, até mesmo dentro da própria instituição, né, a Universidade Federal do Piauí, não há um laboratório desse nem em Teresina, na capital, e nem na outra escola, né? Então, mas isso foi muito de eu lutar, buscar financiamento, né? Então, o CNPq foi fundamental nesse processo, né? Eu terminei o doutorado em 2013 e em 2014 já consegui um apoio em um projeto com verba, com dinheiro. Então, comprei computador, impressora, microfone. Então, tem muito dessas questões. E aí, uma outra coisa que eu queria dizer é que no governo do estado do Piauí, onde eu moro atualmente, tem investido muito em editais para professores da rede estadual, porque aqui no Brasil tem a rede federal, a rede municipal e a rede estadual, são 3 redes, né? Eu estou na rede federal. Então, assim, o que é que eu tenho feito? Eu sempre vou nos lugares, quando eu tenho a oportunidade, né, de tentar estimular os meus colegas, professores de língua portuguesa, a fazerem projetos. Não talvez com a magnitude, com tantos cartazes e tal, mas, por exemplo, o debate. Você pode promover um debate dentro da sala de aula. Escolhe um tema, define um moderador, né, um mediador, e forma um grupo sim, um grupo não. Então, você não precisa ter um cartaz, e até pode ter, porque hoje tem a plataforma Canva, por exemplo, né, que tem ajudado muita gente a criar materiais para as redes sociais. Então, eu vou tentando, né, sensibilizar os meus colegas, né, então eu sempre tenho... A minha atuação na pós-graduação também é um pouco disso, né, de fazer com que os mestrandos e os doutorandos pensem nos seus lugares como professores da escola básica. Mas eu queria muito que muitas escolas e muitos lugares tivessem espaços como esse. Mas, assim, apesar disso, os nossos professores são, eu não gosto da palavra guerreiro, né? Mas eles têm, dentro dos seus recursos e das suas condições, buscado promover práticas de leitura e escrita, e eu acho que isso é muito importante. Eu escrevi aqui, corajosos, escrevi corajoso, disruptivo, questionador, e porque de facto acredito que, não sei que se tem tido, se tem, enfim, se há, como é que é a recepção destes projetos, acredito que os alunos, enfim, não são todos iguais, obviamente, alguns terão mais desafios ou menos desafios que encontrem até tecnicamente, na produção dos textos, enfim, noutras dimensões, mas também até em termos do sistema, não é? Porque é mesmo colocar os alunos, dar-lhes voz, não é que o sistema não dê voz, mas dar-lhes ampla voz em domínios de produção científica, de opinião, não é? De divulgação, tornar público, não é? Há o rigor, há a responsabilização do que se diz, portanto, essa também pode ser uma dimensão. Qual é que é o papel do Ribamar e dos outros professores que eventualmente participem nesse cuidado, enfim, dos textos que são publicados, no sentido de como é que eles representam o outro, como é que eles se representam a si próprios, o que é que estão a fazer com os seus textos. Tem um episódio que talvez possa ilustrar um pouco disso. A nossa revista que a gente produz, antes eram 4 páginas. Era tipo, pega uma folha A4, né, e dobra ao meio. Eram 4 páginas. E a gente fazia a revista internamente, só na cidade de Floriano. Quando a gente começou a ir para outros estados, para outras cidades,
eles naturalmente passaram a produzir mais. Eles falaram assim, professor, 4 páginas estão o suficiente. Hoje a revista tem 12 páginas. Por que a revista tem 12 páginas? Porque eles começaram a escrever mais. Então, é claro que não é unânime. Fazer projeto, tem aluno que não gosta. Tem um lado que eu não contei, né? A gente só conta coisa bonita, mas assim, eu posso dizer que a adesão ela é quase que unânime, sabe? Um ou outro aluno que no início não tem muito interesse, mas com o tempo ele vai percebendo, né, que só ele está excluído. Isso vai acontecer. Mas você chega, conversa, orienta, explica, a coisa funciona. Mas, assim, de um modo geral, o que eu posso dizer é que tem funcionado onde eu estou. Eu não posso afirmar se lá em Teresina, na capital, funcionaria. Não posso dizer isso. Eu posso dizer que em Floriano, há 16 anos, com dados de pesquisa, né, com os relatórios que eu faço, com as avaliações que a gente produz, porque eu busco, inclusive, conversar com eles para melhorar os projetos, ouvir o que é que poderia, né, ter sido feito. Também tenho essa escuta. Então, isso ajuda muito. E todo ano sempre tem alguma coisa diferente de um projeto, né? Nunca eu executo da mesma forma que o ano anterior. E vai muito também desse olhar para o aluno. Então, agora, dá trabalho, tem que ter muita coragem. E, assim, tem uma rede, né? Tem uns poucos colegas aqui que auxiliam, mas a maioria das iniciativas, elas são individuais. Esse professor aqui, como eu gosto de dizer, minha mãe fala, né, que eu sou doido da cabeça. E então vou tentando, mas acho que é isso. Eu me sinto muito bem realizado nesse processo. Seu microfone está desligado. Muito obrigada aos presentes. Eu vou então pedir, quem quiser agora, neste momento, também intervir, portanto, tecer um comentário, colocar uma questão, fazer uma observação, o que quiserem. Eu, por acaso, não sei se alguém... Acho que a professora Luísa estava por... A professora Luísa, a professora Luísa, peço desculpa, eu não tinha visto. O seu microfone está desligado ativar o também. som. Boa tarde a todos, antes de mais. Agora sim. Agora sim, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, há pouco o professor Paulo disse-me boa tarde e eu tinha o microfone desligado e não foi por má educação, mas não respondi. Pronto, eu concordo muito com o que a Inês acaba de dizer e, portanto, não vale a pena estar a repetir, mas saúdo o Ribas e a apresentação e todos esses valores que estão associados portanto, esse comentário do que nos mostrou, da panóplia de atividades que faz com os alunos, da lógica em que eles se inserem, essa dinâmica é excelente, parece-nos, e eu conheço bem a realidade do Brasil e nesse contexto imagino o que seja essa luta, não é? Como disse, não, só mostrou a face lunar, não é? Mas há outra face também para este trabalho. E eu vi-o muito a apresentar, a escolher uma lógica de apresentação que põe muito a tónica em valores pedagógicos, em muitos valores importantes, não é? Ligados à autoimplicação dos alunos na avaliação, a colaboração, a motivação, não é? O trabalho solidário entre eles, isso tudo. E a determinada altura disse, e essa era a minha pergunta, depois tenho outras, mas eventualmente outras pessoas, 15 anos depois criamos uma organização didática, isto é, antes havia mais pedagogia e menos didática e depois é que passa a haver mais didática, ou a didática também já estava antes, mas não teve tanta oportunidade de nos apresentar porque fez uma opção por explanar mais o tipo de projetos em que trabalhou e não tanto aprofundar um projeto e ver como é que ele se organizava de forma sistemática e aprofundada. E obrigada. Muito obrigado pela pergunta. E você traz uma questão muito interessante.
de fato, a organização didática ela foi acontecendo, ela foi sendo uma construção. Não foi não foi depois de 15 anos, mas acho que depois de 5 anos, fazendo algumas tentativas, eu consegui instrumentalizar uma didática para a execução dos projetos. E isso foi muito importante até para colocar no currículo, porque às vezes dá a ideia de que eu estou fazendo coisa na minha cabeça, né? E, inclusive, fui questionado isso na própria instituição, né? Por uma denúncia que eu não dava aula, né? Foi uma coisa meio estranha. E aí eu tive que fazer um documento explicitando que o que eu estava executando na sala de aula tinha toda uma fundamentação, tinha toda uma organização didática, estava totalmente relacionado com as diretrizes curriculares, né, que a gente tem aqui no Brasil. Então, embora, né, eu tenha optado em socializar mais as ações e não como que é feito aquele trabalho de formiguinha, né, como a gente chama, esse detalhamento dos objetos de aprendizagem, a metodologia, né, de como que eu executo, mas no início eu fui tentando encontrar um meio de como que eu fazia o ensino de língua portuguesa, até perceber que eu começaria a partir da leitura de texto, da produção. Por exemplo, às vezes dá a ideia, né, de que a gente não trabalha, por exemplo, questões gramaticais, mas a gente, quando eu vejo os alunos produzindo um texto, por exemplo, e que eu vejo que eles têm dificuldade em determinado conteúdo que não estava previsto, separa ali o momento de execução do projeto e vamos lá, vírgula. Vamos supor, né? Os alunos estão com muito problema de vírgula. Então, há um processo de parar para explicar sobre isso, porque está tendo muita dúvida, está tendo muitas inadequações, né? Vamos chamar assim. Então, a organização didática de como que a coisa é executada na sala de aula, ela foi construída a partir de todas essas tentativas, né, pedagógicas mesmo, de 2015 para cá. Porque uma coisa que é importante dizer, quando eu comecei os projetos, eu também estava fazendo o doutorado. Então, eu não me afastei do trabalho para fazer o doutorado. Então, eu fazia o doutorado em Brasília e trabalhava no Piauí. Então, eu ficava na escola 2 dias e 3, 4 dias dedicado ao doutorado. Então, isso também coincidiu com o processo de ir se ajustando nessa questão da didática, que eu acho que é fundamental. E aí eu fiz um textinho, está no site do laboratório, explicando como é que isso se procede dentro da sala de aula. Obrigada. Eu que agradeço. Mais alguém gostaria de colocar uma questão? Sim. E Maria Inês Cardoso, sim, professora Maria Inês. Sim. E depois, Olá. depois também o colega Miguel. Sim. Muito boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Muito obrigada, Ribamar, por esta apresentação, por nos mostrares efetivamente como é que os alunos são autores e vivem imersos em textos que leem, que escrevem e que têm destinatários autênticos e, portanto, eles têm de se responsabilizar por aquilo, pelas informações que recolhem, que transformam e por aquilo que escrevem. Eu estou curiosa em relação a alguns detalhes da operacionalização, um dos quais, se tu mobilizas uma equipa multidisciplinar de outros colegas docentes, porque, como eu percebo que há aqui alunos de várias áreas e alunos do ensino médio, não é? Como o nosso ensino secundário, e eles fazem infográficos, enfim, textos de divulgação científica sobre várias áreas, nomeadamente a alimentação, a saúde. Como é que vocês vão buscar validar essas informações, esses textos científicos que eles consultam para depois fazerem a divulgação científica? Tens a colaboração de outros colegas, por exemplo? Esta seria assim uma das minhas dúvidas. Em relação a... Obrigado, Inês, pela pergunta. Em relação a esse projeto, né, de divulgação científica, em que eles pegam conteúdos da formação técnica na produção tanto do texto de divulgação científica quanto dos infográficos, tem uma etapa
em que eles precisam conversar com os professores da formação técnica. Eu gosto de validar isso. Eu acho que é muito importante, né? Não é só ele defender ou só definir o tema e ir para o Google e agora para as IAs. Mas eu acho que a conversa com os professores que estão né, formando técnicos em agropecuária, na área da saúde, eu acho que é muito importante esse contato. Não são todos os alunos que fazem isso, eles às vezes escolhem uma temática e preferem buscar nas redes as informações, mas uma grande maioria conversa com os professores. Eu acho que o curso que mais conversa é o curso de agropecuária, porque inclusive a escola tem uma escola fazenda, né? Então eles fazem uma parte prática lá na fazenda. Então, acho que é o curso em que os alunos mais conversam com os professores. E aí eu acredito que isso, de alguma forma, ajuda a validar muito desse fazer científico, né? E como eu não sou da área, então eu sempre sou o leigo, aquela pessoa que não tem conhecimento do... Então, eu sou muito questionador de onde é que ele está pegando a informação. Então, no momento que a gente está debatendo em sala de aula, eu falo, tá, mas qual que é a fonte? Você pegou isso onde? Porque eu acho isso, né, hoje, com as inteligências artificiais, né, é muito fácil. Você escolhe um tema, vai lá e pede para o ChatGPT, Gemini e muitos outros. Então, eu também sou muito questionador no espaço da sala de aula, de saber que fontes. Até mesmo no debate, no Polêmicas em Debate, quando eles estão construindo o argumento, eu acompanho. E aí eu faço uma ficha técnica para saber quais são as fontes. Porque eu quero saber em que é que eles estão se baseando para construir os argumentos. Então, esse acompanhamento, né, daquilo que a pessoa estava perguntando da didática, né, eu acho muito importante. Então, eu não deixo o aluno solto para que ele não traga justamente qualquer informação. Então, a validação vem muito disso, dessa conversa com os professores do curso técnico, e eu, como professor da área da linguagem, questionando quais são as fontes que eles estão utilizando. E aí, por exemplo, muitos dos alunos da enfermagem, né, dos cursos da saúde, não buscam informações no Ministério da Saúde. E eu acho isso tão estranho. Eu falo, meu filho, mas tem aí o Ministério da Saúde, vá lá, tem cartilha, né? Então, mas por quê? Porque às vezes falta orientação. Então, apresentar esse caminho é muito importante. E aí, para terminar, né, sobre o que você está me questionando, uma coisa que eu acho importante que deve acontecer na sala de aula é ensinar o aluno a pesquisar fontes. Muitas das vezes o professor passa um trabalho, mas não diz para o aluno onde é que ele pode pesquisar. Eu acho que esse trabalho é importante. Então, eu sempre gosto de dar dicas de lugares, né, de repositórios ou de sites confiáveis que eles possam buscar as informações. Obrigado. Obrigada. Eu vou dar a palavra ao colega Miguel. Olá, boa tarde. Queria desde já também dar os parabéns ao professor Ribamar, não só pela apresentação, mas sobretudo por este projeto que tem vindo a dinamizar desde há 15 anos. É de facto extraordinária a abrangência e a variedade de projetos e em particular, a adaptação tecnológica que tem vindo a acontecer ao longo destes anos. E a minha pergunta é também um pouco como a da Inês Cardoso, um pouco sobre a operacionalização, em particular esse último projeto que apresentou da aplicação para smartphone. A minha curiosidade é, portanto, no sentido de como é que foi planeada, financiada e depois concretizada tecnicamente a aplicação de gamificação BS Game. Como é que isso foi feito? Muito obrigado pela pergunta. Eu queria, antes de responder, eu queria só fazer da informação. Embora os alunos, né, sejam da vulnerabilidade social, mas na pandemia nós tivemos 95% de presença dos alunos nas aulas online. Eu acho um dado altíssimo
de frequência dos estudantes, né? Então, com a pandemia, eu nunca tive problema em usar as tecnologias com os alunos, porque eu já fazia isso antes da pandemia. Em relação ao BS Game, é importante frisar que o laboratório, né, durante todos esses tempos, sempre teve financiamento, tanto de atividade de pesquisa quanto de extensão. Então, a gente consegue criar esses aplicativos, por exemplo, a partir desses editais que tanto tem na instituição quanto das agências que, né, financiam os projetos que a gente executa. E, nesse caso, o aplicativo, o BS Game, ele não é um aplicativo, por exemplo, que você baixa lá na loja de aplicativos do celular. Ele é como um site. Eu acho que até consigo rapidamente mostrar aqui. Acho que Então, eu vou só compartilhar aqui rapidamente, só para exemplificar. Então, o aluno ele acessa o aplicativo como se fosse um site. Então, ele não precisa baixar nenhum aplicativo. Então, ele pode tanto usar no computador, quanto ele pode usar num tablet, quanto ele pode usar no celular. Justamente porque a escola tem uma rede que ele consegue acessar a internet em qualquer lugar, no seu próprio celular. Então, aqui na escola, né, ele consegue ter acesso à internet. Então, e a gente pensou justamente, claro, tem que estar conectado. Isso é uma coisa que é importante se dizer, né? E quanto ao financiamento, ele veio justamente desses editais. E aí, esse ex-aluno, o Gerald Matheus, ele gratuitamente, porque ele é um colaborador do laboratório, fez o aplicativo. Ele não cobrou nada. Para ele, foi um treino como técnico de informática e um aluno que agora terminou o curso de ciência da computação. Então, ele é um grande parceiro, ele foi meu bolsista, ele foi meu aluno, hoje é colaborador. Então, ele fez o aplicativo, né, que vocês estão vendo. Eu vou entrar aqui rapidamente, não tem nenhum... Acho que eu consigo entrar. Então, vocês estão vendo aquela interface que eu mostrei, né, no celular, você também consegue ter a mesma interface no site. Então, está aqui as tarefas, né, ranking e o perfil. Né? Não tem nada meu porque eu sou professor, né? Não fazia sentido preencher. Então, chama-se aplicação web. É justamente como se fosse um site. E aí ele faz todo o trabalho acessando o link que ele disponibiliza. Eu até posso mostrar uma outra coisa, se me permitirem. A gente vai ter aqui um evento chamado UFP, de portas abertas, né? A gente vai ter como se fosse uma grande visita, né? E aí o Gerald, esse mesmo aluno que fez esse aplicativo, ele fez um jogo da memória. Então, eu vou botar aqui, né? Então, aqui você vai virando para mostrar os projetos que o laboratório tem, né? Que é só um exemplo. Então, é muito fácil para esse aluno, ex-aluno, né, e que agora é colaborador, ele tem ajudado a gente nessas iniciativas. Então, foi assim que a gente tem conseguido desenvolver esses aplicativos. Espero ter respondido. Sim, sim, eu compreendo também, existe da sua parte, portanto, um desenvolvimento de uma rede de alunos, de ex-alunos, de colaboradores, que se mantêm ligados ao laboratório e continuam a colaborar, e isso é riquíssimo, isso é importantíssimo, claro. Muito bem, obrigado, parabéns. Obrigado. Inclusive, a professora Vera, né, Cristóvão, ela é uma grande colaboradora nossa. Ela teve há 2 semanas, não, na última semana ela esteve aqui no Piauí fazendo atividades, né? Então, ter essa rede é muito, muito importante. Obrigada. Mais alguém gostaria de dar continuidade à conversa? Se de mais ninguém, eu gostaria de dizer mais algumas coisas. Por exemplo, esta questão que parece muito importante, que é
e parece-me, há pouco falámos de ideologias, talvez ideológica, que é que profissões, que áreas, que pessoas, que grupos sociais devem ou não, ou podem ou não, dominar certos textos. E parece-me que este projeto é amplamente democrático nesse sentido. Ele é claramente um projeto democrático nisso, que é, como cidadãos, nós temos direito a aprender géneros textuais. Parece-me que é um direito. Pois o Ribamar pode... Não tenho a certeza que é um direito. Não é só porque vai ser útil. E vai ser útil. Provavelmente vai mudar algumas vidas até em termos de mobilidade social. Até acho que podemos ir por aí, não é? Mas transformar... não é que ela não... Nós sabemos que ter acesso ao ensino é um direito, mas eu estou a falar algo muito específico, é um direito de controlar, de conhecer o que os textos estão a fazer comigo e eu saber controlá-los para fazer coisas para mim e para os outros, não é? Para me mover, talvez até geracionalmente vá mudar. Estamos a falar de jovens e acreditar que os jovens do ensino médio conseguem mobilizar textos complexos. Às vezes, muitas vezes, nós vozes não é, mais institucionais, podemos cair no erro, de achar que as crianças, os jovens, não falam de certos temas. Mas não tem a ver com os temas, tem a ver com a forma como nós fazemos os temas, ou que eles os tragam, porque se calhar eles já têm algo a dizer, nós nunca perguntamos. Ou nós podemos também fazer com que eles sejam recontextualizados e que se tornem... porque todos os temas são de todos, não é? Enfim, são comentários. Depois o Ribamar pode chamar-nos tutores. Repare, não é? Diz, tu és um tutor agora, não é? Tu vais ter toda essa dimensão. Depois... toda essa dimensão multimodal, portanto, parece-me também um laboratório de comunicação, não sei se pensar, é um laboratório, na verdade, também de comunicação, porque comunicar é uma ferramenta, não é? de representação, de interação, de sobrevivência neste mundo tão complexo e tão barulhento e tão ideológico e, na verdade, cheio de interesses, não é? E se nós não os identificamos... Quando eu produzo um texto, eu sei, eu percebo para que é que ele serve. E para terminar, às vezes é complexo, é complicado, é difícil dar a entender. Porquê é que estás a estudar isto aos estudantes? Porquê é que estás a estudar isto? Professor, porquê é que eu estou a estudar isto? Podemos usar nada melhor do que tu é que vais perceber porque é que estás a estudar isto. Vais produzir o texto, vais aplicá-lo, vais disseminá-lo, vais socializá-lo, não é? E que vais perceber que efeitos é que ele vai ter. Negativos, positivos. E se calhar o professor nem precisa dizer porque é que está a estudar isto, porque ele vai se confrontar com as dificuldades, com a necessidade de ter mais conhecimento, que não tem. Se não tem conhecimento, não vai conseguir fazer aquilo. Então tem que ir buscar o conhecimento. É quando eu lhe peço para ele fazer que ele precisa de ir ao conhecimento, não é do nada, não é? Se tu não lhe dás a confiança, e depois esta questão, vamos lá, a confiança, a autoestima, isto até é mais profundo do que isto. Saber géneros textuais tem a ver também com a nossa autoestima, com o nosso lugar no mundo. Pronto. É isto. Obrigado, Inês, mais uma vez. É muito interessante o que você está falando, porque às vezes nem eu percebo tudo isso. Né? Às vezes, acho que é meio intuitivo, as coisas vão acontecendo e eu entendo que é importante. E numa conversa como essa, que talvez eu vou me dando conta de algumas coisas, né? Mas eu talvez queira dizer duas coisas. Eu acho que no primeiro plano, eu acho que é direito, né, do aluno poder aprender a lidar em vários lugares, porque ele não está em casa e só na escola. Ele está em muitos espaços, inclusive no ambiente digital. Então, por exemplo, uma coisa que eu ensino muito para os meus alunos é e-mail, que aparentemente parece ser uma coisa simples, mas, por exemplo, tem aluno que escreve tudo lá no assunto, e aí chega um texto desse tamanho no assunto. Então, eu ensino os alunos, né, a como se utilizarem do e-mail, por exemplo. Tem dia que eu
para a aula para dizer, olha, como é que você manda e-mail para mim? Uma outra coisa que eu também fiz com os alunos, que assim, eu acho que é importante, tem muito a ver com gênero, é mensagens em redes sociais. Então, todos os meus alunos estão no Telegram. Eu não uso o WhatsApp aqui com eles, eu uso o Telegram. E por que eu uso o Telegram? Porque o Telegram tem uma função que é programar a mensagem. Não sei se vocês sabem disso, mas você pode programar uma mensagem. Aí eu falei assim, você quer falar com o tio Ribas no domingo? Domingo não, né? Eu estou lá, ocupado, assistindo alguma coisa, eu estou dormindo. Você escreve a mensagem e programa. E eu não tenho problemas com isso, né? Do menino ficar mandando mensagem meia-noite. Então, eu concordo muito com você de pensar que os gêneros possam sim ser direito, né? Deles aprender. E a outra coisa que eu queria dizer é que, assim, tem atividades que nem todos os alunos participam. Então, por exemplo, essa coisa de ser bolsista não dá para todo mundo, porque não tem bolsa para todo mundo, né? Mas, por exemplo, a gente fez uma seleção agora para voluntário, 12 alunos apareceram. Vejam, 12 alunos têm interesse em ser voluntário do laboratório, para estar aqui de noite, né, auxiliando nesses projetos de extensão, de pesquisa. Alunos do primeiro ano do ensino médio, mal chegaram na escola, já conheceram o laboratório. Então, de fato, eu entendo que talvez eu esteja conseguindo isso que você está falando. Não sei, está dando certo, mas pode ser que a gente tenha conseguido. Então, acho que é muito legal ver esse movimento, né? E eu tento atuar não somente na área da linguagem. Na música, por exemplo, a gente tinha um projeto chamado Som do Intervalo, que eram músicas no intervalo, 20 minutos. Os próprios alunos tocando violão, cantando, saxofone, violino, tinha de tudo. Eu também atuava no teatro, atuava no esporte, né? Já fiz muitas outras coisas, porque eu entendo que esse processo educacional não é somente a sala de aula. A formação de um cidadão e de uma cidadã passa pela leitura, pela escrita, mas passa por outras questões. E aí, por exemplo, quando a gente viajou para Minas Gerais, né, para Belo Horizonte, nós fomos de van, 2.000 quilômetros, e eles tiveram a oportunidade de conhecer um outro estado. Então, olha as vivências e as aprendizagens que estão, né, escondidas, que não estão ali na sala de aula, mas que eles vão aprendendo. Então, eu acho que vai muito por aí do que você está... Mas, às vezes, eu não me dou conta, viu? Confesso a você, vai fluindo. E a Inês, né, vai ter essa possibilidade de vivenciar um pouquinho aqui, né, quando estiver aqui em agosto. E eu espero que a gente consiga, né, fazer uma colaboração para que a gente possa fazer esse trânsito de ir e vir, né? Os alunos possam ir comigo para Portugal, vocês possam estar aqui com os alunos para a gente fazer essa troca, que aí eu acho que a gente vai entendendo melhor esse funcionamento. É isso. Maria Inês Cardoso, pode fazer então a sua... Dou-lhe a palavra para terminarmos a sessão. Se não houver mais ninguém para... Como eu já intervi uma vez, eu ouvindo-vos e concordo totalmente também com as observações que fizeste, Inês. Eu estava aqui a pensar que, se calhar, muitos destes estudantes, quando ingressam no ensino médio, eles poderão estar marcados por vivências menos positivas com a língua, com os saberes e com a escola. E já de há muito tempo, para mim é referência esta noção da relação com os saberes, de Bernard Charlot, depois a questão da relação com a escrita, da Henri de Miniac, portanto, toda esta vertente sociocultural também, sendo eu... do interacionismo sociodiscursivo, também vou aqui beber destes referenciais, mais da sociologia e depois importados para a didática da escrita. E eu estava aqui a pensar, se vocês recolhem alguns dados sobre como é para estes estudantes a escola, os saberes, a sua relação com tudo isto, com a escrita, com a leitura, e depois
de algum tempo com estas experiências, com esta possibilidade de ter um laboratório que lhes permite experimentar o falar, o ler, o escrever, enfim, ser em português, não é? Atuar, ser, realizar-se como sujeitos inteiros, de pleno direito de uso da palavra. Se vocês recolhem dados sobre a evolução desta relação com os saberes e com os textos, e pensando, há bocadinho falavas, Ribas, também mencionaste a questão da IA, e isso era outra questão que me preocupava aqui. Como é que, com toda esta facilidade de acesso a ferramentas de IA generativa, como é que continuam a fazer sentido estas produções autênticas, ou se tu percebes que há uma influência negativa e um mau uso destas ferramentas. Então eu estava aqui a colocar a hipótese, quanto mais a relação com os saberes e com os textos é burilada e é favorável, quanto mais a implicação de sujeitos, autores, menos IA, ou uma IA utilizada com crítica, com critério. Não sei, eu estava aqui a colocar estas hipóteses, não sei até que ponto vocês se têm interessado por recolher este tipo de dados. Pronto, obrigada. Obrigado mais uma vez, Inês. Então, lá no início, quando eu estava nesse processo de organização, né, dos projetos, da didática, eu sempre costumava entrevistar os alunos. Tinha um projeto em que a gente pediu, né, apoio ao comitê de ética e tal, autorização, na verdade, e eu fazia sempre entrevista com os alunos do terceiro ano para que eles falassem da sua trajetória. Então, sempre tem esse processo, de fato, de uma evolução. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas eu vou pedir liberdade aqui na minha câmera, mas vocês estão vendo que ali em cima tem uns cadernos? Pronto. Então, esses cadernos, eles ficam aqui na escola, eles não vão para casa. Então, é ali onde eles produzem os textos, em sua grande maioria. Então, desde o primeiro ano até o terceiro ano, eles produzem naqueles cadernos. Então, é também uma forma de ir acompanhando, e eles vão percebendo como eles também vão evoluindo nos textos. Né? Então, eu uso um pouco disso. Eu não faço pesquisa sobre isso, né? Talvez até você tenha me dado um ponto interessante de pensar, de olhar. Mas, assim, como eu sou professor deles no ciclo, eu sou professor da turma no primeiro, no segundo e no terceiro ano, eu sigo 3 anos com ele, então você consegue perceber muito cotidianamente esse processo de mudança. Uma outra coisa, a IA para mim ainda não é uma preocupação, porque a produção é em sala de aula, sem celular. Então os textos, de alguma forma, vão ser autênticos. É claro que em um momento ou outro eu permito que eles consultem. Isso acontece. Às vezes eu digo assim, você não sabe tal coisa? Pergunta para o Google. Em sala de aula eu faço isso. Então, a IA para mim não é um problema, porque eu gosto tudo de fazer no espaço da sala de aula. E por que isso, gente? Eles estudam de manhã e de tarde. Eles fazem 2 cursos, o médio e o técnico. São, em média, 20 disciplinas por semestre, né? Porque são 14 no ensino médio, mais 6 do técnico. Não dá para ficar toda hora passando atividade para casa, porque eles chegam exaustos. E os meninos, os meus bolsistas, 30, né? Ainda ficam o terceiro turno da quinta-feira. Então, eles chegam 7h30 da manhã e vão embora 10 horas da noite. Então, não faz sentido passar muita coisa para casa. Porque eu dou 3 períodos seguidos, né? Eu fico 150 minutos com cada turma, 2 horas e meia de aula. E assim, voa, porque eu tento dinamizar ao máximo. Então, o processo de produção, ele acaba acontecendo, na sua grande maioria, na escola, e eu ali observando. Claro que uma vez ou outra, tipo, se tem produção de vídeo, não dá para fazer na sala de aula, né? Eles acabam fazendo em casa. Mas, por enquanto, a IA, para mim, não tem sido um problema, por conta da produção ser na sala de aula. Obrigada, Ribamar, e obrigada a todos e a todas. Penso que vamos ter de terminar, com certeza, eu pelo menos, e vou falar com segurança por todos que estão aqui, continuaríamos a conversar sobre este projeto, sobre este laboratório,
Desejo que continue, que esse investimento, essa coragem permaneça, porque ela é importante, é preciso haver um Ribamar e outros Ribamares que façam este trabalho, e que seja replicado no Brasil, em Portugal, em múltiplos lugares e contextos, macro, micro, enfim. Com certeza já estará outros projetos semelhantes, não é? E sabemos que sim, mas de facto, este ângulo, esta visão sobre as vozes dos jovens, o seu potencial, a sua participação, a sua capacidade, o seu entendimento dos textos, enfim, vão fazer o caminho como pessoas, como cidadãos, enfim, como, quem sabe, académicos também um dia, e outras profissões e outras agências que terão no mundo, mas uma agência robusta, não é? E o robustez também vem daí, vem desse domínio da língua portuguesa, neste domínio para que aquela serve, o que é que ela faz, ela representa quem, e como é que enfim, como é que os textos se constroem, para quê, para quem, e, enfim, com todas... acho que ficámos também enriquecidos e eu fiquei também inspirada. Levarei com certeza aqui algumas coisas, até pela minha formação também em análise crítica do discurso, também faço instintivamente, às vezes também, né? Mas ainda tenho aqui mais ideias. E quero agradecer a todos e agradecer ao Ribamar em particular, e agradecer também esta colaboração que tivemos hoje, que nos permitiu estar aqui e ter tido estas conversas tão ricas. Espero que não tenha sido a única vez, que demos continuidade. Por favor. Podemos conversar sobre isso. Muito E obrigado. uma obrigada, e até à próxima sessão, que ainda não está marcada, mas estará. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, muito obrigada. Com Bom fim de licença. semana. Obrigada. Até mais, um abraço. E parabéns, realmente é um projeto ótimo. Obrigado. Até mais.